das medidas específicas de proteção. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada, sozinhas ou cumulativamente, pode ser aplicada uma ou duas ou mais, bem como substituídas a qualquer tempo. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, não é as necessidades materiais, como a VUNESP gosta de falar. Então, na aplicação dessas medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Também são princípios que regem a aplicação das medidas. Quantos princípios são? 12 princípios. Primeiro, condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Esse princípio estabelece que crianças e adolescentes são os titulares de direitos previstos nessa lei e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Princípio da proteção integral e prioritária. A interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos que crianças e adolescentes são titulares. A responsabilidade primária e solidária do poder público. Outro princípio. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Esse princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público estabelece a plena efetivação dos direitos assegurado a crianças e adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. E o princípio do interesse superior da criança e do adolescente. O que fala? O princípio do interesse superior da criança e do adolescente. Este princípio fala que a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos, no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Interesse superior da criança e do adolescente. Que significa que esse interesse superior da criança e do adolescente é um princípio que estabelece que a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos, no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Princípio da privacidade. O princípio da privacidade estabelece a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade. Então, a promoção desses direitos, proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Privacidade, promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Intervenção precoce. O que é a intervenção precoce? A intervenção precoce estabelece a intervenção das autoridades competentes. Deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Então, a intervenção precoce é um princípio que a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que, não é antes nem depois, é logo que a situação de perigo seja conhecida. Intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima estabelece a intervenção que a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Intervenção mínima.
A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Intervenção mínima é um princípio que estabelece que a intervenção mínima ela deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Intervenção mínima. A intervenção mínima estabelece que a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação deve ser indispensável à efetiva promoção dos direitos da criança e do adolescente. Tem a palavra mínima no princípio da intervenção mínima? Não. Está falando que a intervenção mínima, o princípio da intervenção mínima estabelece a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades. A intervenção mínima estabelece que a intervenção deve ser exclusiva das autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos da criança e do adolescente. Essa intervenção mínima, a VUNESP pode falar assim, o princípio da intervenção mínima estabelece que a intervenção deve ser elaborada de forma mínima. Não é isso. O princípio da intervenção mínima estabelece que a intervenção deve ser feita exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Então, é exclusivamente pelas autoridades e instituições indispensáveis. Não é. O princípio da intervenção mínima não tem uma palavra mínima estabelecendo o que ele é. E sim, o princípio da intervenção mínima estabelece que a intervenção deve ser feita exclusivamente pelas autoridades e instituições indispensáveis à promoção do direito da criança e adolescente, e não minimamente. Então, o princípio da intervenção mínima, a VUNESP pode fazer essa pegadinha. Você fala, é aquela que tem a palavra mínima. Não é. O princípio da intervenção mínima não tem a palavra mínima. Não é sinônimo de intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é sinônimo de intervenção exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. E o princípio da proporcionalidade e atualidade. Também não tem a palavra proporcional. Fala que o princípio da proporcionalidade e a atualidade estabelece que a intervenção deve ser necessária e adequada. O que é proporcional? Necessária e adequada, a situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento que a decisão é tomada. Então, o princípio da proporcionalidade e atualidade, atual, proporcional e atual. O princípio da proporcionalidade e atualidade estabelece que a intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. O princípio da proporcionalidade e atualidade estabelece que a intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Proporcionalidade e atualidade. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Esse é o princípio da proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser necessária e adequada. O que é proporcional e atual? Necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. Princípio da responsabilidade parental. Princípio da responsabilidade parental. O que significa responsabilidade parental? É que a responsabilidade dos pais deve ser assumida. Os pais devem assumir sua responsabilidade. Responsabilidade parental significa que a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com as crianças e adolescentes. Candidata Lívia, o que é o princípio da responsabilidade parental?
O princípio da responsabilidade parental estabelece que a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança e adolescente. Está fazendo de uma forma que os pais assumam seus deveres para com a criança e adolescente é o princípio da responsabilidade parental. Próximo princípio, candidata Aline, o que é o princípio da prevalência da família, né? O princípio da prevalência da família é o seguinte: na promoção dos direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Prevalência da família. O que é? Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas. Espera aí, pause.